Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Já estou vendo aqui a Isabela. Tudo bem, gente? Vamos esperar o pessoal entrar. Já dou meu boa noite aqui para a Isabela, que é a nutricionista que hoje nós vamos receber aqui para falar sobre um tema muito importante, que é sobre a nutrição e o autismo. Um tema muito relevante que com certeza vai nos render um excelente bate-papo aqui. Vamos poder esclarecer dúvida das mães, dos pais, né, dos participantes aqui da nossa live de hoje. E esperamos que seja um momento muito produtivo e esclarecedor. Boa noite para Noeli Deiró, que acabou de entrar aqui, tô vendo. É a esposa do deputado Cirone. É um grande parceiro aqui da inclusão, que tem lutado aí bastante por melhorias nas políticas públicas, né, das pessoas com deficiência e também das mães. E eu vou chamar aqui a Flaviana, que ela vai dar uma boa noite aqui pra gente, vai falar um pouquinho sobre a semana. Flaviana, cadê você? Você tá em que Instagram? Boa noite, Kátia, sempre muito participativa. Imoni, Muriele, que hoje o esposo dela, vou estar recebendo aqui o esposo dela para bater um papo, falar sobre o Heitor. Flaviana, aceita, Flaviana? Eu já te mandei aqui o convite, pelo do Tertuliano. Eliane é a esposa do Lucas, né? Que ontem deu um show aqui na live. Maravilhoso, Lucas. Flaviana, você não está conseguindo conectar? Gente, vou mandar de novo o convite, Flaviana, que eu mandei e aqui falou que você não aceitou o convite. Ó, mandei de novo. Tá aguardando você conectar. Tá. Boa noite. Boa noite. Como estão todos? Então, gente, hoje eu chamei a Flaviana porque tá dando eco. Não sei se para vocês está dando eco. E a Flaviana vai falar sobre a semana dos pais, que foi inclusive uma ideia dela, da Monique, e ela veio aí de pais, e estamos nós aqui. Fale sobre a semana. Boa noite a todos e a todas. Essa semana foi pensada, né, nos pais, para que eles pudessem passar suas experiências, suas histórias. A gente foca muito na necessidade das mães. E às vezes a gente esquece um pouco, né, que pai também passa por algumas situações semelhantes ao que as mães passam. O grupo é um grupo novo. A gente passou quase 5 anos para aceitar o pai dentro do movimento. Era um grupo bem fechado, só para as mães. Mas aí a gente se achou pronta para acolher esses pais e as necessidades que eles têm. Dentro do grupo existem várias histórias. Pai que cuida do seu filho sozinho, por N situações. Existe uma história que o pai cuida da esposa e do filho. E a gente foi vendo que eles não estão tão longe dos nossos sofrimentos como a gente achava. É uma realidade que a gente está trazendo, que sempre existiu. Só que a gente teve sempre a preocupação com a mãe, não com o pai.
E eles estão surpreendendo em organização, em participação, compartilhamento. Eles fazem isso por amor. A gente vê que eles amam, né, esse papel de ser pai, com sentido maior de ser pai. A gente também não pode esquecer que dentro do grupo existem os padrastos que abraçaram a criança com todo o amor, e eles são pai. É um pai que escolheu essa criança simplesmente por amá-la. E eles fazem também papel maravilhoso na vida dessa criança, não deixa nada a desejar. São os padrastos, pai, que são participativos, que acolhem essa criança. E essa pessoa, por acolher essa criança, traz um sentido maior quando a gente percebe que existe dentro do nosso grupo um índice muito grande de pais que abandonam os filhos. Verdade. E a gente vê, já foi falado, o doutor Flávio falou, que não, mesmo que vocês se separem, o filho é sempre o filho, mas essa não é a nossa realidade. A gente vê que quando se separa, parece que os pais deixam de prestar atenção nos filhos. E as mães, vamos dizer que 60% do grupo são mães que o pai foi embora. Mas assim, ele não foi embora ali e de vez em quando vem ver os filhos. São pais que foram embora definitivamente. E essa mãe leva toda essa carga, toda essa situação. E a gente está com esses pais, com essa participação deles, atuando na vida deles, 100%, vamos dizer, dedicando à terapia, se dedicando a assunto de escola, se dedicando aos cuidados diários, ajudando essa mãe. Olha a importância e veja como é diferente quando um homem tem um filho por ter e quando se tem um filho e se assume o papel de pai. E quando acontece ainda é um filho com deficiência, o abandono é maior ainda. Tem um percentual altíssimo. Muito maior. Já ouvi muitas histórias, de pai dizer para mim que amava a esposa, mas não suportava o peso que era o filho. São coisas cruéis que a gente escuta. E como que dizer para uma criança que ela é um peso, né? Independente se ela é deficiente ou não. Filho é filho de qualquer forma. E quando a gente assume o nosso papel de pai e de mãe, a gente tem que abraçar todas as dificuldades. Porque filho com deficiência ou sem deficiência, ele sempre vai trazer algumas situações que a gente tem que ter sabedoria de resolver. Agora a gente abandona o filho em situações, na situação que eles mais necessitam, eu acho que fica algo mais difícil de entender, fica até cruel. Mas a gente tem, graças a Deus, várias histórias, como já foram faladas essa semana, maravilhosas, de pais muito presentes, de pais que tomaram a responsabilidade para si, pai que abraçou o filho do jeito que é. E eu sinto muito orgulho dos pais que a gente tem hoje no nosso grupo. E daqui para frente, eu acho que essa união vai trazer mais frutos e vai ser algo mais fortalecido nessa caminhada. Se Deus quiser, Fabiana. Obrigada pela tua participação. Eu vou chamar a nutricionista porque tem muito assunto. Olha, vocês suguem bastante ela. Todas as informações que vocês quiserem estar perguntando para ela. Vamos aproveitar. O meu som está com eco. Eu vou ver se eu consigo arrumar. Eu já tento. Para ver se eu conseguia, mas continua com eco aqui.
Tá bom? Vou me Tá despedir bom? da Vou me despedir da Flaviana. Flaviana. Boa E vou noite. chamar a Bom nutricionista. evento. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Dá um oi para mim, Isabela, para eu poder te chamar. Oi, Isabela. Pronto. Parou o eco, gente? Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Gente, parou o eco? O Edmilson disse aqui que parou, que meu som estava com eco aqui. Aqui parou também. Para mim não tá dando eco, não. Tá certo. Vocês estão escutando bem? A Isabela, estão me escutando bem, gente? Então, o pessoal está dizendo que sim. Isabela, quero te dar boa noite e quero te agradecer em nome do movimento Mães Coragem, em nome do movimento Pais Coragem, tá? Porque a gente não pode esquecer que essa é uma semana dedicada a eles, aos pais, uma semana especial, e a gente já vem aí com uma série de lives com temas muito relevantes e o de hoje não é diferente. E eu estou muito feliz em estar recebendo você aqui, em estar falando sobre essa temática que é super importante. E eu vou te falar assim, que eu acho que uns 80% do grupo de mães, porque assim, o movimento Mães Coragem, ele abraça as mães com todos os tipos de deficiência. Então tem mãe que tem filho com paralisia cerebral, síndrome de Down, mas eu acredito que por volta de uns 75% do grupo é composto por pais, né, por mães de autistas. Então você vai estar falando para um público bem específico que realmente terão muitas dúvidas em relação a essa questão da nutrição no autismo. Tá? Então, seja muito bem-vinda e eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com a gente. Ó, a gente vai te bombardear de perguntas, viu? E Então, eu não te apresentei ainda, mas eu vou deixar que eu vou falar um pouquinho só sobre a tua profissão. Você é nutricionista, né? E é especialista em nutrição clínica, com certificações e atualizações em autismo, seletividade alimentar. Atua com crianças, né? Com crianças, adolescentes e adultos. A gente tem a mania de falar crianças, né? A gente esquece que eles crescem e a gente não está falando aqui só de crianças. Temos aqui, inclusive, pais que têm filhos adolescentes, que têm filhos aí adultos, então a gente vai estar falando para um público bem diverso. E você está fazendo também especialização em nutrição no autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e síndrome de Down. E é a primeira pós-graduação no Brasil nesta área. Isso é fantástico. Exatamente. A gente vai ter uma profissional aqui completa, gabaritada para atender os nossos autistas aqui. Infelizmente só em Porto Velho, né? Você atua aqui, certo? Isso. Pode se apresentar, a palavra é sua. Tá, Pode. tá joia. Então, assim, boa noite a todos, né? Para mim é um prazer imenso ter recebido esse convite. E eu estou, assim, muito feliz, né? Por essa oportunidade, que eu acho que levar conhecimento é uma oportunidade muito boa. Quando a gente consegue compartilhar, a gente vai multiplicando aí saberes, né? E tem muitas pessoas que não têm condições de ir num profissional, nutricionista, né? E ter esse acompanhamento de perto. Então, quando ele pode ter um pouquinho desse conhecimento, acesso ao conhecimento, eu acho de grande valia. E muito obrigada, né, pela confiança no meu trabalho, por essa oportunidade. Espero que seja a primeira de muitas. Será? E que nessa noite eu possa contribuir, né, para tirar algumas dúvidas das famílias. Queria também já de antemão parabenizar, né, aos pais que bravamente cuidam dos seus filhos, participam nesse processo também. Tem muitos pais ativos dentro do cuidado, né, no autismo ou com as crianças em algum processo com dificuldades do neurodesenvolvimento. E é isso, eu estou aqui à disposição, eu sou nutricionista, né? Sou Isabela, para quem não me conhece, está chegando agora.
Sou nutricionista formada há 13 anos já, passei por várias áreas da nutrição, atuei na nutrição clínica, também hospitalar, e há algum tempo eu venho me dedicando ao autismo. Então eu comecei a buscar para estudar, né, sobre o tema, percebi que a nossa região, que Rondônia, era carente de profissionais. Nós temos uma colega em Ji-Paraná que atua com autismo, mas ela também atende outras áreas, então não é exclusivo, né? Tem outras atividades, e que é a Tamara. E então eu percebi que era uma área muito carente, que muitas famílias iam para fora para ter um acompanhamento, né? E eu decidi, então, investir meu tempo, meu estudo, minha dedicação para estudar o autismo. E aí eu percebi que era muito mais profundo, muito mais desafiador, né? Porque cuidar de vidas já é uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho gostado muito, tenho me encantado, e dentro, já junto com o autismo, que é intrínseco a seletividade alimentar, então eu percebi que eu também estava gostando muito dessa área e estou fazendo cursos, né, certificações, algumas internacionais também. Tem muita coisa que a gente não tem no Brasil, né, tudo muito novo. E agora surgiu essa pós-graduação, a primeira do Brasil, que é nutrição no autismo, TDAH e síndrome de Down. Então, espero daqui a alguns meses estar atuando também, né, no TDAH e na síndrome de Down. Atualmente você atende apenas pacientes autistas ou tu já vem atendendo esse outro público? Não, eu tenho me dedicado ao autismo e dificuldades alimentares, tanto com crianças típicas, né, e atípicas. Mas a síndrome de Down eu ainda não atendi, né, não quis nesse ano ainda estar atendendo esse público, porque eu acho que tem algumas particularidades que a gente precisa aprofundar no conhecimento, Sim. Né? Então eu decidi que nesse ano eu ia me aprofundar mesmo no autismo, mas e tem assim, tem os pacientes que vêm, acabam que as indicações vêm mesmo pelo autismo, né? Sim. Atendi já crianças, pré-adolescentes, ainda não tive o privilégio de atender adultos, adoraria ter essa oportunidade, né? Mas é isso, é um começo, é tudo muito novo. As pessoas também não me conhecem muito em Rondônia, né? Eu atuava em outra área. E acho que tem tudo para dar certo. Eu atendo em Porto Velho, nesse momento estou atendendo online, né? Na pandemia, o nosso Conselho Federal liberou o atendimento online, então dá para atender as pessoas do interior de Rondônia, né? De fora de Rondônia. Mas presencialmente, quando atendo, é em Porto Velho. Certo. Então, Isabela, eu gostaria que você fizesse uma breve introdução sobre a questão da relação da nutrição com o autismo. Por que uma alimentação, principalmente a questão dos embutidos, o glúten, a caseína, por que tudo isso causa um malefício tão grande? Na verdade, causa um malefício, acho que na vida de todo mundo. Mais especificamente no autista, isso é muito mais aguçado, é muito mais agressivo, vamos dizer assim. Isso impacta na qualidade de vida dele, na questão comportamental e tudo mais. Por que no autista é mais agressivo? Quais os estudos científicos que comprovam essa atuação tão grave, né, nos autistas? Explica pra gente essa questão. Então, na verdade, a gente precisa ter esse cuidado, Clívia, porque não existe uma dieta específica, um protocolo, né, de dietas para o autismo, né? Então, antes da gente falar de nutrição no autismo, a gente precisa falar de nutrição na saúde do indivíduo, né? Então, erroneamente, as pessoas têm falado, tem disseminado por aí essas questões que existe uma dieta para o autista. E não existe, né? Então, primeiramente a gente precisa pensar numa criança, por exemplo, que está em desenvolvimento, num adolescente, num adulto. E no autismo a gente tem algumas comorbidades que vêm junto, né? Sim. Então, são problemas geralmente gastrointestinais, né? Então, a gente tem desbiose, tem dificuldades de absorção. A gente tem as outras questões de irritabilidade, concentração, né? Porque a gente está falando de neuroinflamação, né? No autismo.
A gente, quando fala de autismo, a gente não pode pensar só da cabeça para cima, né? Do pescoço para cima da cabeça. A gente precisa pensar no indivíduo como um todo. E é assim que a nutrição cuida, como um indivíduo, olhar ele na integralidade, né? Então, é esse cuidado que o profissional nutricionista tem que ter. E aí, quando a gente trabalha uma alimentação mais saudável, a gente proporciona o quê? Qualidade de vida. Então, a nutrição no autismo é o quê? Proporcionar qualidade de vida. Porque, por exemplo, se eu tenho uma criança seletiva que come aí 3, 6, 10 tipos de alimentos apenas, a gente vai ter o quê? Carências nutricionais. Então, o que a gente vai estar trabalhando? Como que a gente vai dar demanda para essa criança que está numa terapia se ela tem deficiências nutricionais, né? Se ela não consegue render numa terapia, por exemplo, por quê? Porque ela está tendo deficiência de vitaminas, de minerais, né? Então, é nesse sentido que a gente vai tratar a nutrição no autismo, né? É Certo. promoção de qualidade de vida, melhora das comorbidades que geralmente estão presentes no autismo. Certo, porque toda essa questão gastrointestinal, ela tem relação com a questão até mesmo do comportamento dele, a irritabilidade, e é um atendimento também multiprofissional. Então, a nutrição caminha de mãos dadas com a fonoaudiologia, né, um tema que eu gosto muito, eu sou fonoaudióloga também, e com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, psicologia principalmente, não é? Sim. Então, nós sabemos aqui que isso impacta diretamente na questão, no rendimento dessa pessoa. Eu vou sempre utilizar o pessoa, não criança, a gente costuma usar o criança, porque isso para a gente mesmo. Se você está com uma cólica, por exemplo, você vai fazer uma atividade física, não vai render, não vai ser legal. Então, a mesma coisa acontece, né, com a criança. Então, eu gostaria que você falasse sobre que você mostrasse os caminhos para uma mãe, digamos que essa é uma mãe que não tem tanto conhecimento sobre essa questão do impacto da nutrição no filho autista. Que eu sei que tem muitas mães que passam perrengues com relação a essa questão da seletividade alimentar. Tem mãe aí que o filho come 3, 4 tipos de alimento, ou então só gosta de pastoso, ou só gosta do crocante. E eu gostaria que você entrasse nessa situação e desse dicas de quais os caminhos que essa mãe pode estar percorrendo para estar melhorando essa questão da alimentação do filho. Quais as formas de administração de um mesmo alimento, de apresentação, né, de um mesmo alimento, porque a gente sabe que existem as questões sensoriais, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Tá joia. Como você falou, né, Clívia, é um atendimento multiprofissional, a gente não consegue caminhar sozinho, principalmente quando se fala de dificuldades alimentares, né, que a gente costuma falar seletividade, mas existe a seletividade está dentro das dificuldades alimentares, que uma criança com dificuldades alimentares, ela come um número mais restrito ainda de alimentos, né? Então, quando eu faço a minha avaliação, geralmente o paciente já passou por algum outro profissional, e quando ele não passou, né, por exemplo, pelo gastropediatra, quando a gente vai tratar seletividade alimentar, a gente precisa primeiro verificar se o paciente, se ele não tem problemas orgânicos funcionais. O que seria isso? Né? Um exemplo seria refluxo, gastrite, né? Então, isso pode levar a pessoa a ter essa dificuldade de aceitar determinados tipos de alimentos, consistências, texturas. Então, eu faço toda uma avaliação, né? Faço a pré-consulta antes de fazer a consulta dita, né? Onde eu tenho feito o encontro online. Então, o paciente me responde questionários e aí eu vou avaliar se de fato o paciente precisa ser encaminhado, né? Então eu faço o encaminhamento para um gastropediatra, porque é ele quem vai me dizer, olha, tem ou não tem alguma disfunção orgânica. O próximo passo é encaminhar para uma fono e para uma TO, que entenda de dificuldades alimentares, né? Sim. Eu tenho dito muito para os pais que é o seguinte, como a gente pegar uma nutricionista esportiva,
e querer que ela cuide de criança, ela não vai entender. Então, a gente, assim, na fono, né, com TO, com psicólogo, assim, eles precisam entender de dificuldades alimentares. Então, eu faço um encaminhamento para ser verificado a avaliação, através da avaliação, se a criança tem, por exemplo, transtornos sensoriais, algumas dificuldades. Então, o porquê daquela dificuldade? Porque eu posso ensinar, expandir um cardápio ou um alimento para a criança, para o paciente aceitar de diferentes formas, mas chega num limite em que eu não consigo como nutricionista. E eu preciso que o indivíduo esteja nas terapias, como a fono que entende de dificuldades alimentares, como a TO que entende de dificuldades alimentares, né? Se tiver, por exemplo, TOD associado, né, ou uma criança ansiosa ou tem compulsão alimentar, a gente precisa de um psicólogo, né, para fazer o acompanhamento, principalmente com terapia cognitivo-comportamental, que ajuda muito nessas questões. Mas falando da nutrição, como que a gente pode fazer? A maioria das crianças e o anseio, na verdade, das mães meu filho não come fruta, não come verdura, não come legume. Acontece muito, né? A criança, na introdução alimentar, ali por volta de 5 a 6 meses, ela começa a comer as frutinhas, né? As papinhas. E aí ela precisa ter uma boa introdução alimentar correta. Depois disso, ela geralmente com 9 meses, um ano e meio, algumas crianças começam a regredir, então elas passam a não aceitar determinados tipos de alimentos, né? E quando elas vêm para mim com 2 anos e meio, 3, 5, quando elas estão maiorzinhas, a seletividade já não é tão forte assim. Mas tem alguns pacientes que chegam nessa idade consumindo apenas alimentos na consistência líquida. Por onde que a gente parte? Na verdade, não tem como eu querer introduzir um novo alimento se essa pessoa não teve contato na introdução alimentar, se ela algum dia não aceitou, fica mais difícil. Então, se a alimentação está bem restrita, a partir daquilo que ela aceita, a gente escolhe aquele alimento, um dos alimentos que ela aceita, para iniciar as intervenções. Então, existem passos, que na verdade são 32 passos trabalhados, que a criança primeiro precisa tolerar o alimento, aí é tolerar perto dele, na mesa, no prato, né? Então, é uma sequência, eu estratifico isso, então digamos que a pessoa já comeu banana, e hoje, com 3 anos, não come mais banana, né? E não aceita nem numa vitamina, né? Nem num bolinho. Então, vamos trabalhar a banana? É isso que a família quer? Então, a gente começa pela banana. E aí, a gente trabalha fora da mesa. Trabalha mais o lúdico. Então, o comer é o último passo, né? Que são 6 passos dentro deles, um completo de 32. Então, o comer é a última coisa que a gente espera, né? Geralmente é da criança que a gente trabalha mais a seletividade alimentar. Sim. Então, a gente precisa avaliar as carências nutricionais, então é feito exames laboratoriais, né? Mais específicos também, porque se tiver, por exemplo, deficiência de zinco, o zinco é um dos minerais que atuam na palatabilidade, né? Então, a gente tem uma aceitação melhor. E quando a gente tem carência, acaba o quê? A gente não aceitando determinados alimentos que a gente gostava. E o zinco, ele participa de diversas reações metabólicas, né, do nosso organismo que ele precisa, né, para desenvolver. Então, é como se fosse um ciclo vicioso, né, onde a criança está seletiva, consome menos alimentos e aí ela passa a ter carências nutricionais e assim aceitar menos alimentos. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, verificar qual é o melhor alimento, porque também, às vezes, a família quer que a criança consuma uma verdura, e aquele não é o momento ainda da gente trabalhar uma verdura, que é mais difícil a aceitação ainda na textura. Começa trabalhando também com a questão dos reforços, né? Você vai utilizar aquele alimento que a criança já come. Eu vi um relato de uma mãe que o filho dela, ele só gostava de feijão. Então, era a cor do feijão. Se você colocasse ali um alimento de uma outra coloração, ele já não queria mais.
Então, o que que ela fazia? Trabalhava tudo com feijão. Então, era sopa de Sim. feijão, era tudo com feijão. O legume ele não comia, colocava no feijão. Então, ele Aham. começava a comer porque tinha o feijão. E também teve Sim. um outro relato que eu vi que é do croque-croque, que ele só comia Aham. crocante. Então, tinha que ser o... Ele gostava, e não pode lá os embutidos, então a mãe tinha que se reinventar para fazer, por exemplo, assar a batata doce para ela ficar crocante, para que ele pudesse estar aceitando. Então, é realmente uma batalha diária que as mães E, enfrentam nesse sentido. E esse suporte nutricional, ele é fantástico e ele é necessário, ele é primordial, porque realmente, se a criança ela não aceita a alimentação, tem que haver uma alternativa para que ela possa vir a aceitar, né? E vocês trabalham muito isso, e a equipe multidisciplinar também, a multiprofissional que vai uhum, atender essa criança vai estar trabalhando junto, não é? Lógico, tudo muito, cada um dentro da sua área, mas é muito importante essa questão da sintonia, de trabalhar em sintonia os profissionais. quando a gente escolhe, né, um alimento, então geralmente eu entro em contato, né? Entro em contato com a fono que está cuidando, ela quem vai me dizer a textura, né? A aceitação que a criança vai conseguir. Já atendi crianças com síndromes raras, então, por exemplo, só aceita um pastoso, qual é a consistência daquele pastoso, né? Então, a gente trabalha nesse conjunto. Nos próximos 30 dias eu envio o meu material, eu pensei nisso para esse paciente, você acha que dá certo? Vamos fazer algum ajuste? Então, a gente vai trabalhando nesse contexto, porque o objetivo é o quê? Melhorar a qualidade de vida do paciente. E sozinho Sim. eu não consigo. E quando a equipe entende e a gente tem essa ligação, né, cuidando do integral no paciente, a gente tem muito mais evolução. E é possível, eu tenho conseguido bons resultados, não é do dia para a noite. Trabalho de Igual, formiguinha. é um trabalho de formiguinha, é microscópico mesmo, né? Então, mas é algo muito prazeroso e gratificante, porque a gente vê quando a família se dedica e ela se desempenha, porque não é desempenha, ela se dedica e se esforça, Sim. que eu digo muito para as famílias, Qual olha, eu dou a as participação da mãe, dos pais aí nesse processo? Qual o percentual do sucesso desse teu atendimento com a participação dos pais? Olha, é extremamente importante. Tenho famílias que têm pais bem atuantes, né? Participam na consulta, participam na consulta de segmento, participam nos cuidados. Em determinados momentos do dia, é ele quem prepara e serve a refeição, né? Do filho, por exemplo. Então, assim, e tem uma idade, né, que as crianças se espelham no pai, na figura paterna, né? Então, tenho crianças que só comem determinado alimento se for na presença do pai, se for na companhia do pai, se for o pai quem prepara. Então, é extremamente importante e dá muito mais certo o sucesso no tratamento nutricional, é muito mais garantido, né? A exemplo, a gente tem o pai que vai participar depois na live, né? O Aurélio, que é um pai extremamente Maravilhoso. participativo, estuda muito, né? Sim. Sobre a saúde do filho, se dedica mesmo, vai para a cozinha, vai atrás de receita, ele é bem parceiro da esposa dele. E isso faz toda a diferença no tratamento da criança, do Porque é paciente. muito trabalhoso nesse sentido, né? Porque a última alternativa vai ser aquela questão da suplementação. Então, Sim, o nutricionista defende muito a questão de buscar todos os nutrientes, todas as vitaminas possíveis dentro dos alimentos. Né? Então, exato. por isso que é bem trabalhoso, porque daí o pai ele tem que ir para a cozinha, né? Os pais têm que ir para a cozinha, eles têm que preparar esse alimento e Uhum, realmente é muita dedicação. E ainda tem aquela questão de sim. fazer o alimento e ofertar e a criança cuspir, ela não quer. Aham, Então, é um aham. trabalho também de muita persistência. E eu passo com Isso. isso aqui em casa com meu filho. Meu filho não, eu não sou mãe atípica, mas o meu filho ele tem uma dificuldade alimentar desde pequenininho, né? Desde Aham. pequeno mesmo. E então ele é extremamente seletivo. O meu filho ele tinha suspeita de autismo até os 2 anos de idade. Ele investigado porque ele tinha muitos, né, de dentro do espectro, ele tinha muita coisa, né, que a gente vem trabalhando ainda, inclusive, nele.
Então, eu fiz essa investigação. Então, eu até falo que aquela questão de que existe o luto materno e tudo mais, eu passei por esse período. Porque eu tive esse período todo de investigação dele, até quase 3 anos de idade. Eu fui levando, né? Levei neuro, eu sou fono, levei outra fono. Santo de casa não faz milagre. Sim. E ele não se confirmou dentro do espectro, mas até hoje ele é extremamente seletivo em relação à questão da alimentação. Por isso que eu digo, isso não é uma característica apenas do autista. Não. É porque parece que o autista, eu estava até hoje vendo a Tiele falar, parece que ele tem uma conta bancária. Então é autista, então tudo que aquela criança faz, aquela pessoa faz, é na conta do autismo. Tá irritada é porque é autismo, não quer comer porque tudo é autismo. E nem sempre é isso. Às vezes é que a criança está com a dor, às vezes ele tem hipersensibilidade, ele pode ter uma hipossensibilidade, que isso tem que ser avaliado, não é? Sim. E isso tudo tem muito a ver com a questão da não aceitação da alimentação. Realmente isso é algo que é avaliado, inclusive, né? E que se você não sabe, o pai, por exemplo, não sabe que o filho tem hipersensibilidade. A hiper é que é exacerbado, né? Exacerbado. E o hipo é que é de menos. Então, coloca tudo na boca, porque ele não sente, a parte gustativa dele está totalmente alterada. Então, tudo isso é trabalhado muito, né? Vocês que são nutricionistas trabalham muito, fono trabalha muito isso, e é algo extremamente importante nesse processo. Eu vou passar aqui para as perguntas, que eu estou vendo que tem mãe que já está colocando aqui alguns questionamentos. E a Nath disse aqui que sou nova nesta caminhada, tenho visto meu filho com muita dificuldade para ir ao banheiro, muito ressecado. O que você tem a falar sobre essa questão? Isso, lógico, está ligado também à questão da alimentação, não é? Sim, precisa ver se quanto de água está tomando, precisa ver se não tem muito amido na alimentação, né? Falta de fibra. Então, geralmente, pode ser muito pão, muito biscoito, muito arroz. Onde a gente tem mais amido, que deixa as fezes mais firmes, né? Batatas, todos os tipos de batata, mandioca, os farináceos, farinha, às vezes a criança gosta muito de farinha, né? Come mais seco. Precisa também verificar a presença de desbiose, né? Alergias alimentares. Então, a gente faz toda uma investigação que pode levar o porquê que essa criança está tendo períodos, né? Se posso dizer assim, de constipação. A gente também precisa verificar a questão de parasitas, né? Então, faz solicitação de exames de fezes mais específicos, um coprocológico funcional, não somente o IFE, para a gente estar investigando. E pode ser também, precisa verificar se a criança não está, tem algumas que elas seguram, ver se não tem uma relação com o comportamento ou com uma hipersensibilidade na região do ânus. Então, tem crianças que são tão sensíveis, e isso pode, mas não era assim. A qualquer momento ele pode vir a desenvolver, né? Ou se aconteceu alguma coisa, ele ficou envergonhado, e aí ele ficou registrado aqui naquele momento para ele. Se ele não está tendo dor na hora de evacuar, então ele segura, tem crianças que seguram 1 dia, 2 dias, 3 dias, o quanto ela pode para não evacuar. Né? Então, além das questões nutricionais, também a gente precisa verificar aí se não tem algo relacionado ao comportamento ou o que aconteceu com a criança, tá? Mas mudanças na alimentação são essas, a gente precisa inserir, dependendo do que a criança come, a gente consegue inserir chia, que é bem laxativo, procurar fazer uma dietinha mais laxativa, né? Vou citar aqui que eu não sei o que a criança come, mas que é laxativo, é beterraba, abacaxi, cenoura crua, laranja com bagaço, mamão, ameixa seca. A gente pode fazer tipo uma vitamina que a gente chama de coquetel e tá oferecendo na primeira semana todos os dias para a criança, e a criança começa a melhorar esse trânsito intestinal, e a gente vai espaçando para cada 2, 3 dias, depois uma vez na semana, né? Então, o que mais ajuda mesmo é a chia, que é um super alimento, a gente pode hidratar ela, colocar numa vitamina ou no suco, né, que a gente chama do coquetel laxativo, intercalar também.
Às vezes só de você fazer a água da ameixa já ajuda bastante, fazer uma massagem na barriguinha da criança, fazer atividade de agachar, né? De agachamento, então tá estimulando também esse movimento é importante. Tá certo. Olha aí, várias dicas, viu, mamães? Consulta gratuita, viu, aqui da Isabela. Maravilhosa. Estou adorando o nosso papo. Realmente Obrigada. é um tema realmente muito, muito importante, muito interessante, né? E Aham, que realmente para se estudar tem material aí até. E aquela outra tem. questão que você falou sobre estar estudando e tudo mais, realmente assim, o Aham. nosso estado é bem carente em relação a profissionais que atendam pacientes autistas nesse sentido, pacientes não falo profissionais da nutrição. Então, assim, uma Sim. dica você conhece um nutricionista bacana, legal? Você que é mãe, você que é pai, vai lá, fala do autismo para ele, fala do teu filho, conta a história, estimula ele a estudar, a se apaixonar Uhum. pelo autismo. E que Sim. com certeza assim, é uma área que realmente requer atualização constante, porque sempre tem estudos novos sendo publicados, tem sempre pesquisas também, realmente o espectro do autismo é muito estudado, Uhum. e é importantíssimo o profissional realmente estar sempre se atualizando nesse sentido. A Josélia também fez um questionamento, mas você já respondeu, que ela está falando sobre a questão do intestino preso, você já respondeu para a Josélia também. A Uhum. Kátia falou como faço para o meu filho gostar de legumes. Ele não é autista, aqui em casa nós comemos bastante. E eu não gosto de forçar, ela está dizendo. Como Entendi. fazer ele ter interesse por esse alimento? Então, quando geralmente a gente pede é o exemplo, né? Mas existem as preferências alimentares. Então, a gente tem preferência, né, por cor, por sabor, por textura. E como que a gente pode trabalhar tem que ver a idade primeiro dessa criança, verificar se está mais próximo de quando ela estava na introdução alimentar, o que a mãe conseguiu oferecer. E aí a gente avalia também o contexto de toda a alimentação da criança para decidir por onde a gente vai começar, né? Então, dependendo da idade da criança, você pode chamar ela para ir participar do momento de arrumar uma mesa. Começa, você não vai diretamente no alimento, né? Então, você pode chamar a criança, por exemplo, para lavar, sei lá, quero que a criança coma um chuchu, para lavar o chuchu, né? Então você, que cor é essa? Você não vai diretamente no come, filho, né? Experimenta, né? Trabalha de Estou forma tomando lúdica, né? Para tentar de trazer um pouco maneira do interesse. lúdica. Então você vai trazendo para mais próximo da criança em outros momentos. Você escolhe o momento da intervenção, né? Geralmente é no momento em que não é no almoço, então se é legume a gente não vai escolher no almoço, a gente começa a inserir em preparações, né, diferentes, ofertar de maneiras diferentes, trazer para perto dessa criança, né? Mas inserir no contexto dela de uma maneira lúdica, depende da idade, porque se for um pré-adolescente, por exemplo, aí já não vai dar muito certo isso, né? Ele não vai querer brincar com o Sim, alimento, sim, né? lógico. De maneira lúdica. Então, depende muito da idade para a gente estabelecer uma estratégia de trabalho aí ao longo do tempo para inserir a alimentação. Às vezes é uma leitura, né? Tem muitos livros que vêm trabalhando a questão da alimentação com as crianças, para aquela criança que já sabe ler. Então você tem que buscar, sei lá, meu filho gosta de futebol, adora futebol, então você acaba inserindo naquele contexto, você traz para o lúdico. Mas primeiro, para a gente determinar como trabalhar aquele alimento, tem que verificar a faixa etária, a idade, para a gente traçar estratégias para estar inserindo os legumes na alimentação. E sobre a questão, se é mito ou verdade, aquela questão de que o glúten, ele é o veneno do autismo. Há até pessoas que falam que é o causador do autismo, que a gente sabe que é uma causa desconhecida até então. Digamos que assim, a criança, a pessoa, ela não tem uma intolerância hereditária, né? A doença celíaca. É recomendado retirar o glúten? Assim, a mãe pode, os pais podem estar resolvendo retirar o glúten. Isso vai fazer falta para a criança? A retirada desse glúten, ela vai trazer algum malefício ou não? Pode retirar que tá tudo bem. Tá, a história do glúten, ela é bem longa, né? E na verdade, autismo não se resume somente ao glúten, né?
O glúten já está mais que passado aí nessa história, mas o que acontece? O glúten, ele é uma proteína grande de difícil digestão, tá? Então, a gente sabe, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, com os estudos, lançou aí recentemente, lançou uma publicação dizendo que até 91% das crianças no espectro possuem problemas gastrointestinais. Então, a gente precisa pensar no quê? Intestino. Eixo cérebro-intestino já está muito bem estabelecido, né? Então, o que acontece? A gente precisa pensar nesse autismo no sentido do quê? Se a gente tem crianças com problemas gastrointestinais, e a gente precisa pensar no processo de digestão, e aquilo que cai na corrente, no intestino, que está machucado, com uma permeabilidade aumentada, o que é permeabilidade aumentada? A passagem né, a gente pensa nas microvilosidades, então a passagem de micro-organismos por aqui vai estar aumentada, vai estar mais permeável. Então, quando chega aqui proteínas grandes, o glúten, a caseína, proteínas da soja, proteínas de difícil digestão muito grande, vai passar naquele intestino inflamado, vai cair na corrente sanguínea. E para onde que isso vai? Então, a gente precisa pensar no eixo cérebro-intestino. Isso vai o quê? Afetar o cérebro, principalmente, tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar quando a gente propõe, né, para a família, se ela tem o desejo ou não, porque muitas famílias não querem, mas o que a gente orienta, a nossa conduta é que o ideal seja não oferecer essas proteínas de difícil digestão que têm efeitos opioides, tá? Então, são muito semelhantes, o papel delas, a ação delas tem esse efeito opioide, né? Então, vai estar o quê? Alterando o comportamento. Que já responde a pergunta da Imoni, que a Imoni está perguntando assim, por que o glúten altera tanto o humor de alguns autistas? Então, está totalmente relacionada à sua explicação. No caso de autistas, sim, mas também a gente tem muito isso estabelecido, né? Em depressão, ansiedade, e que são comorbidades que também tem em pessoas autistas. Então, alergias alimentares, né? Então, a gente pode ter aí uma sensibilidade não celíaca, né? Sensibilidade ao glúten não celíaco. E o que acontece? A gente vai ter desconfortos gastrointestinais, né? Vai mexer todo no nosso intestino, que é o quê? É a proteína, não só o glúten, mas a caseína, a soja. E o autismo, a gente não pode pensar só nesses três, né? A gente precisa pensar num todo. É no alimento industrializado que eu estou oferecendo, cheio de glutamato monossódico, né? Na fritura, nos embutidos, cheio de nitrato e nitrito. Tem alimentos saudáveis que, dependendo do nível de alergia que a criança pode reagir, a oxalatos, aos fenóis. Então, a gente precisa avaliar N coisas, tá? Mas no sentido do glúten é por isso. A gente tem o intestino que tem a ligação com o cérebro e vice-versa, produção de neurotransmissores, né? E que vai estar afetando o comportamento porque está o intestino machucado. A gente precisa tratar essa desbiose, a gente precisa eliminar por um tempo essas proteínas grandes de difícil digestão, altamente alergênicas, que já são, isso é comprovado não só no autismo, que são proteínas pró-inflamatórias, né? E o que acontece? As pessoas ficam buscando, mas não tem artigo que fala lá a palavra autismo. Mas hoje se estuda muito modulação intestinal, desde 2012 tem excelentes artigos que falam, né, da modulação intestinal, desse papel das proteínas, de leaky gut, de doenças inflamatórias intestinais. Então, tem muita coisa que já é comprovada, né, relacionada ao intestino em detrimento de glúten, caseína, as proteínas da soja, né? Então, se a gente sabe que a criança, por exemplo, a criança tem fezes fétidas, né? Que tem cheiro forte, tem muitos gases. A criança está com estereotipia e é uma criança que não fala. Então, pode ser o quê? Que ela está desconfortável. E é uma forma dela mostrar que ela está desconfortável. E a gente percebe nas fezes da criança, tanto para constipação, quanto para uma diarreia, para
umas fezes mais fétidas, a gente sabe que ali tem desbiose. Então, na desbiose, você vai oferecer alimentos que vão fazer mal para o seu filho, né? Então, é uma escolha, é uma Sim. escolha. E isso tudo já está muito comprovado. O que acontece? O glúten, hoje em dia, ele é muito modificado geneticamente. Então, o glúten que os nossos ancestrais consumiam, a Denise Carreiro fala muito sobre isso, ela tem um livro, eu já até postei nos meus stories que eu tenho estudado, né? Ela é uma nutricionista de mais de 37 anos de carreira, então, assim, traz brilhantemente no livro dela sobre isso. Que o que acontece? Para a indústria brasileira, para a indústria alimentícia, na verdade, ter a qualidade do pão, por exemplo, um glúten quem dá aquela elasticidade, então ele é muito modificado geneticamente, modificado em laboratório para ele dar uma resposta, porque se produz em larga escala, então a gente precisa produzir muito trigo para poder fazer, ter um pão, né, um pão na qualidade, ou um bolo na elasticidade que se precisa, e ele é modificado, né, geneticamente. Então, outra coisa, o glúten, lá na microvilosidade intestinal, lá no intestino, né, no lúmen, o que ele faz? As células são coladinhas umas nas outras pelas tight junctions que a gente fala. E aí o glúten, ele faz o quê? Ele quebra, ele enfraquece essas tight junctions, que é onde vai tornar o intestino mais permeável. Então, se a gente já sabe que o glúten faz isso, né, tem essa função em qualquer um de nós, por que a gente vai estar oferecendo, né, para o autista, que a gente que já sabe tem que uma tem dificuldade de sistema digestório, né? diminuição de enzimas digestivas, né? Então, ele tem a mastigação. Eu acho que meu filho mastiga bem. Será mesmo? Quanto tempo? Né? Porque o nosso processo de digestão começa na boca. A gente tem que ter uma produção boa de saliva. A saliva já tem enzimas que vão começar a degradação em processo de digestão. Então, a criança só coloca e engole. Boa parte das coisas que eram para ser degradadas na boca não vão chegar no intestino grande, no estômago e no intestino, sem estarem degradadas, quebradas, pequenininhas, para ter uma absorção melhor, né? E aí o meu intestino está todo ferrado e eu estou oferecendo alimentos que vão estar piorando isso. Aí eu vou ter uma criança que vai dormir mal, que vai estar irritadiça, com problemas de concentração, ansiosa, né? Então, tem N coisas que a gente percebe neles por conta da alimentação. É basicamente isso. Tudo está relacionado. É verdade, excelente explicação. Falando ainda sobre essa questão da fermentação que você falou, a Andréa Moitinho, ela está dizendo assim, pães de fermentação natural, que são de melhor digestibilidade, poderiam ser oferecidos em quantidades moderadas? Depende. É para o autista? É para quem? Essa oferta. Depende, exatamente. A gente precisa saber se essa criança está fazendo uma dieta de eliminação, de rotação, se está sem o glúten, né? Com o que é feita a fermentação? Possivelmente essa fermentação natural, ela utiliza o trigo para fazer o pão, né? Então, assim, depende muito do processo em que a criança está de tratamento, se a família faz, de fato, uma dieta sem glúten, sem caseína, sem soja, que seria o ideal. Então, depende. Eu não indicaria também não, tá? Mesmo nesse processo que ele fermenta e é de mais fácil digestão. E aí, no caso, a gente não está falando só da digestão do alimento, a gente está falando do que compõe ele. Então, nele tem proteínas que são grandes, que chegam no nosso intestino e não são de fácil digestão. Certo. A Imoni, acho que a Imoni é tua paciente, né? A mãe da Juju, que ela até fez um comentário dizendo que a Juju tem fixação por alimentos amarelos. E é muito comum no autista isso, né? Além de, às vezes, seguir também uma rotina, né? Tem que ser o arroz, tem que ser o feijão, né? Uma sequência que se você mudou, né? Já vira uma guerra. Aí ela tá falando... Oi? Perdão, pode falar. E a Imoni, ela tá falando assim, que ela não é autista, mas ela tá seguindo um cardápio feito por você, que ao mês ela tem dormido muito melhor, tem acordado melhor, e também a questão de dores tem diminuído, então ela tá dizendo que a alimentação, de fato, realmente é tudo.
Aí entra aquela questão que fala que eu sou o que eu como. Isso é, eu digo assim, que não tenho como dizer eu sou o que eu como. Eu tô com as pessoas que comem horrores e que não engordam. Então, aí entra, eu sou o que eu como, eu sou o que é digerido. É isso, ou o que eu absorvo, o que eu excreto. Isso. Seria mais ou menos essa sequência. Porque eu, se eu ver Perfeito. uma coxinha no Instagram e eu curti aquela coxinha, eu já ganho uns 3 quilos. Então, eu não posso dizer que eu sou o que eu como. Realmente tem essa questão aí de que maneira o teu organismo ele reage, como ele absorve essa alimentação. Tudo isso está Exato. muito relacionado. Meu marido está aqui falando, eu estou precisando, eu vou marcar uma consulta para o Alan com, com a Isabela. Está precisando perder por questão de saúde, viu? É estética não, é saúde. A gente sempre tem que pensar na questão da saúde quando a gente está falando de alimentação, de nutrição, não é? Sim. E tem Um abraço para a Moni, né? De fato, ela é minha paciente. E foi um desafio, né? E Moni tinha algumas outras coisinhas relacionadas, principalmente a questões de digestão mesmo. E eu lancei um desafio muito grande para ela. E ela tinha muita dor de cabeça, mal-estar mesmo. E tem acho que uns 30 dias só que a gente está caminhando junto, né? Eu comecei cuidando primeiro da Ju. E, assim, mesmo o meu foco sendo o autismo, né, nesse momento, eu já tenho a prática clínica, eu trabalhava bastante com emagrecimento, era mais reeducação alimentar, atendi uns 4 ou 5 anos em Cacoal, e eu digo assim, eu era muito boa nessa área, né, mas, assim, o que eu queria? Eu sempre gostei muito de estudar a nutrição na doença. Então, como que a nutrição vai ser importante, né, tanto para a melhora quanto para a piora do quadro clínico do paciente, né? E eu decidi não voltar para a área do emagrecimento. Eu falei, não, eu quero ajudar, eu quero ser mais útil, eu quero ver a nutrição tendo um efeito positivo, né, na saúde das pessoas. E foi quando eu descobri o autismo ano passado, acho que foi novembro, dezembro do ano passado. E aí eu voltei a estudar, né, enfaticamente nessa área. Mas aceitei o desafio de atender a Imoni, tem sido muito bom o nosso caminhar. E tá aí a resposta dela. Mudanças na alimentação, né? É tudo. Certo. Tem uma mãe que está me pedindo para você explicar sobre o que é disbiose. Tá, a gente fala muito termo técnico, né? Disbiose, na verdade, é um desequilíbrio em quantidade ou qualidade lá na microbiota intestinal. Então, a gente tem micro-organismos, bactérias boas e bactérias ruins. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio a nível intestinal, a gente dá-se o nome de disbiose. Então, como que a gente regula isso? Trabalhando a alimentação, né? Primeiramente, excluindo. Então, a gente exclui tudo que não é alimento. Então, os produtos alimentícios industrializados, os alimentos que têm conservantes, corantes, aditivos, a gente trabalha uma alimentação natural. Depois de um tempo, da exclusão, a gente vai trabalhar a melhora da qualidade, com o uso de probióticos direcionados para aquele paciente, né? A inserção de mais, se for necessário, suplementação, vitaminas e minerais direcionado para aquele paciente, tá? Então, a gente vai reequilibrando. Às vezes tem crescimento de fungos, que a gente chama de o nosso tempo está acabando. Vai acabar. Mas, assim, eu vou encerrar, vou salvar a live, vou voltar contigo para você se despedir e fazer as considerações finais, tá bom? Passou tão rápido. Tá? Tá, eu vou chamar. Voltem, viu, pessoal? Voltem, todo mundo.